Vamos começar a nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 do nosso livro, Números Decimais. O que são os números decimais? Assim como as frações, na verdade, houve uma necessidade do homem pegar os números inteiros e fracionar eles. Por isso que foi inventado as frações. E os números decimais é uma maneira de representarmos os números que não são inteiros, ou seja, vamos voltar ao tempo e entender como que isso aconteceu. Nem sempre nós conseguimos usar apenas números inteiros para registrar uma medida. Em alguns casos, podemos utilizar as frações, mas no Brasil usamos com maior frequência números com vírgulas. Olha lá na página 186, tem um pouquinho da história de como que surgiu os números decimais. E no nosso país nós costumamos usar mais números com vírgulas. Não utilizamos muito frações. A prof deu alguns exemplos para vocês nas nossas aulas passadas que usamos frações em receitas, representações tipo quantidade de uma pizza que nós comemos. Então, em algumas situações nós utilizamos frações, mas é muito comum no nosso dia a dia nós usarmos números decimais representados por vírgulas. Olha só, o que são esses números decimais? Você já viu o número, você já foi no mercado e lá tinha o valor de algum produto que estava separado por uma vírgula? Muito bem, esses são números decimais. A leitura dos números é feita pela união da parte inteira, que é o quê? O número que está antes da vírgula. Olha só a vírgula ali. O número que está antes da vírgula é a parte inteira. E a quantidade de casa de decimais é o que está depois da vírgula. Então, os decimais estão depois da vírgula, que corresponde à parte fracionária. Ou seja, não é mais inteira, ela foi dividida, ela é uma fração apenas, entendeu? Uma fração do inteiro, ou seja, uma parte do inteiro. E ela pode ser representada dependendo da posição que ela está na casa que ela está, décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Vamos ver algumas questões práticas do nosso dia a dia. Olha só, tomate, R$ 2,39 o quilo. Qual que é o número inteiro? O que vem antes da vírgula, então é qual? O 2. 39 é o quê? É uma fração de um número inteiro, ou seja, não é um número inteiro. 39 não é nem 40, ele é menos que 40. Daí tem o valor do chuchu, do pepino, de todos os outros ingredientes da banca da feira ali. Mas vamos lá. Todos esses números que estão representados ali são números decimais. Lembrando, ele é dividido em duas partes. Antes da vírgula é o número inteiro, depois da vírgula é o número fracionado, ou seja, o número que não é mais inteiro, certo? Por exemplo, a beterraba. Não é R$ 2. Se fosse 2, seria um número inteiro, mas não é. É 1,97, ou seja, é 1 inteiro mais 97 partes de 1. Não é uma inteira, é o 1 dividido em 100. É o 1 dividido em 100, eu usei só 97. Por isso que ele não é um número inteiro, não, ele é maior que 1, só que é menor que 2. E isso faz dele um número decimal. Mas vamos lá. Que produto apresenta o maior valor por quilo? Qual que é ali? Vamos ver. O que possui maior valor por quilo? Qual que você acha? Isso mesmo, tomate. Por quê? 2,39. 2 inteiros. Nenhum outro tem 2 inteiros, só o tomate. 2 inteiros mais 39 centavos, ou seja, não é nem um inteiro, é menos de um inteiro, certo? Que produto apresenta o menor valor? Que produto que é? Olha ali, fala para mim. Isso mesmo, é a cebola, 1,35. Para que serve a vírgula encontrada em todos os números? O que a prof acabou de falar para vocês? A vírgula vai separar o inteiro da parte decimal ou da parte fracionada, da parte que não é inteira. Simples assim. Antes da vírgula é inteira, depois da vírgula não é inteiro, certo? O D.
Com uma nota de R$ 2 é possível comprar 1 quilo de quais produtos? Eu tenho R$ 2, ou seja, eu tenho um número inteiro, certo? Eu posso comprar qual produto? Não posso comprar 1 quilo de tomate, por quê? Porque o quilo de tomate é mais que 2, é 2,39. Então, é 2 inteiros mais 39 décimos, certo? Chuchu, e o pepino, e a beterraba, e a cebola. Com uma nota é possível comprar um quilo de quais produtos, então? Do chuchu, do pepino, da beterraba ou da cebola. Todos que custam menos de R$ 2. Todos que são números que têm um número inteiro mais os decimais. Se vocês comprarem 1 quilo de chuchu e 1 quilo de cebola e pagarem com uma nota de R$ 5, vamos lá, 1 quilo de chuchu, R$ 1,65, certo? Vamos fazer a continha. 1 quilo de chuchu, R$ 1,65, mais 1 quilo de cebola, R$ 1,35. Quanto que dá? Nós vamos pagar com uma nota de R$ 5. Qual que vai ser o troco? R$ 2. Por quê? R$ 1,65 do chuchu mais R$ 1,35 da cebola dá R$ 3, certo? Então, 5 menos 3 é 2, muito simples. Observe os fregueses da padaria São Paulo. Olha ali, o que ela pediu, a mulher de cabelo amarrado? Ela pediu, quero 500 gramas de queijo prato. O que está do lado dela? Quero meio quilo de queijo mussarela. Vamos analisar esses dois primeiro ali. Quero 500 gramas, nós sabemos que 500 gramas é o quê? É metade de 1 quilo. E meio quilo também é o quê? É metade de 1 quilo, certo? 1 quilo é 1.000 gramas, então quero 500 gramas de queijo prato, é a mesma quantidade do homem que ele quer meio quilo, só que ele quer de queijo mussarela, mas é a mesma quantidade os dois. A senhorinha ali, ó, quero um meio quilograma de queijo Minas. E o menino, quero 0,5 quilograma de queijo parmesão. O que eles estão falando? Ó, qual das 4 pessoas comprou mais queijo? Qual que você acha? Todos compraram a mesma quantidade, olha que legal, mas cada um usou uma maneira diferente de falar. Lembra que a prof disse para vocês que existem diferentes maneiras de nós falarmos os números que não são inteiros, ou seja, partes ou frações, ou números fracionados, ou números decimais? Olha só, o primeiro falou, quero meio quilo, é meio quilo. A outra falou 500 gramas também é metade de 1 quilo. Por quê? 1 quilo é 1.000 gramas. E a senhorinha, 1 meio quilograma de queijo. É a mesma coisa. E o menino, 0,5 quilograma de queijo. É a mesma coisa. Todos pediram a mesma quantidade, só que pediram de formas diferentes, certo? Então, nós temos que ver que no nosso dia a dia a gente encontra diferentes situações que nós vemos a representação de números fracionados, de números decimais, nós estamos falando a mesma quantidade ou nós vemos a mesma quantidade, só que são faladas e escritas de maneiras diferentes, ok? Por isso que a gente tem que analisar muito bem, fazer uma leitura muito bem feita. Vamos seguir. O vovô Alceu quer dividir igualmente 3 maçãs para seus netos. 3. Quanto das 3 maçãs cada neto vai receber? Olha ali, quantos netos ele tem? Ele tem 2 netos. Se nós estivéssemos usando fração, como que seria? 3 sobre 2, ou seja, 3 dividido por 2. Mas nós podemos representar esse mesmo número através de números decimais. Como que nós podemos fazer? Olha ali. 1,5. Por quê? Pega 3 maçãs. Você tem 3 maçãs aí na sua casa? Faz o teste. Pega 3 maçãs e corta as 3 na metade. E agora você dá para 2 pessoas, mas você tem que dar a mesma quantidade. Elas têm que ficar com quantidades iguais. Uma maçã inteira mais meia para cada. É muito simples de dividir isso, certo? Como você escreveria esse número sem usar frações? Olha ali. 1,5 nós usamos frações, mas como que a gente usaria sem usar frações? 1,1. É uma forma fração, você coloca o risquinho embaixo ou do lado, como a prof colocou ali.
Representou uma maçã inteira mais meia para cada um. Mas e se eu for representar com números decimais? 1,5, ou seja, 1 inteiro. Porque lembra que o número que vem antes da vírgula é o inteiro e o número que vem depois é o número decimal, ou seja, o número que está fracionado, o número menor? Então, 1,5, 1 inteiro e meia maçã. Uma maçã e meia, certo? Localize esse número na reta. Marque com a cor vermelha. O que a gente vai fazer? Localizar o 1,5 na reta. Como que fica? Olha ali, 1. Você viu que toda a régua tem um número grande, ali um risco grande, onde tem um número. Para chegar no próximo centímetro ali, na metade dele, tem um número, um risquinho um pouco maior que os outros. Ele identifica a metade do caminho. Então, ó, 1,5. Então, pode ser o quê? 1,5 pode representar o quê? Os pedaços da maçã. 1,5 pode representar também o quê? Centímetros, ó. 1,5 centímetro, certo? 1,5 centímetros. 1 antes da vírgula porque é inteiro, 5 depois da vírgula porque é meio. Olha só, não é um inteiro, é meio só, é só a metade. A família de Alfredo pediu uma pizza fatiada com 10 pedaços iguais. 3 fatias de marguerita, 3 fatias de tomate com rúcula e 4 fatias de palmito. Que fração representa a parte de palmito da pizza? Como se lê essa fração? Olha só, lembrando, fração e números decimais é uma forma de representar os números que não são inteiros, certo? Mas vamos lá. A fração dessa pizza, o total dela é de quantos pedaços? Vamos ali, 10 pedaços, a gente já tem essa informação. Mas nós queremos representar apenas a pizza de palmito, ó. 1, 2, 3, 4. Como que fica essa fração, então? 4 décimos. O 10 fica embaixo, por quê? Porque é o total da pizza e o 4 é o quê? É o número que representa as fatias de pizza de palmito. Agora, se Alfredo comesse apenas uma fatia de pizza, qual seria a representação dessa quantidade em fração? Nós já sabemos, 1 décimo. Uma parte foi consumida de 10 partes, certo? Ele pediu se tivesse comido uma parte. E no de cima pede o quê? Para representar apenas as de palmito, certo? Vamos lá. Acho que eu não vou dar mais, não. Certo, pessoal? Deu para entender um pouquinho, então, sobre números decimais, que é uma forma, uma maneira de nós representarmos, assim como as frações, os números que não são mais inteiros. Dá para nós trabalharmos frações e números decimais muito fácil, muito simples. Lembrando, são duas maneiras diferentes de representar números que não são inteiros, certo? Os números decimais, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, ele é representado por vírgula. O número que vem antes da vírgula são o número inteiro e os números que vêm depois da vírgula são os decimais, ou seja, os números quebrados, os números que não são inteiros, os números fracionados, ok?